Olá, querido ouvinte da TV BH Web. Estamos aqui mais uma vez com o programa O Seu Direito. Onde houver informação, está lá o Jefão. Eu quero agradecer novamente a presença do advogado, criminalista, Dr. Dorlenis Humer, que muito nos honra com a sua presença novamente. E hoje nós temos um tema bastante instigante, recorrente também na sociedade brasileira. O Brasil é tido como um país machista. Isso a gente às vezes observa, e sempre tem observado, diga-se de passagem, nas mídias sociais, na televisão, na imprensa de um modo geral, escrita, falada, televisada, a gente tem observado essa condição. Hoje nós temos aqui para debater, explicar, falar um pouco mais sobre a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha foi criada lá em 2006 para proteger a mulher dos abusos cometidos pelos seus parceiros, pelos seus maridos e etc. Dr. Dorlenis, muito obrigado pela presença mais uma vez do senhor aqui no estúdio conosco. E eu gostaria de iniciar perguntando quando efetivamente e por que a Lei da Maria da Penha foi criada? Qual o sentido efetivo da criação da Lei Maria da Penha? Um abraço, Jefão, um abraço a todos. É um prazer imenso estar aqui de volta nesse programa. Eu queria agradecer à produção por ter me convidado e ao Jefão. E o assunto que temos hoje aqui realmente é um assunto polêmico e essa criação da Lei Maria da Penha, ela se deu no dia 7 de agosto de 2006. E ela foi criada simplesmente porque nas décadas de 40, 50, 60, 70, 80 e 90 também, as mulheres eram, na relação, o polo frágil, né? Então, qualquer tipo de desavença que havia entre os casais, a mulher ela não conseguia manifestar, ela não conseguia falar nada, porque tinha medo do marido ir embora e deixá-la com as crianças e ela não ter condições assim de poder sustentar as crianças. Então, aí sim veio a Lei Maria da Penha para dar uma ajuda à mulher. Tinha uma separação efetiva, né? Normalmente o homem trabalhava e provia o sustento da família, e a mulher sempre ficava para os afazeres do lar, doméstico, cuidar das crianças, diga-se de passagem, uma tarefa nobríssima, mas mal interpretada, muitas vezes nesse sentido. O senhor acredita que até chegar ao ponto em que a Lei Maria da Penha chegou, certamente houve muita luta, muito debate. Nós temos um Congresso bastante formado, basicamente por mais homens do que mulher, e isso deve ter sido um fator complicador. O que o senhor diz sobre essa condição, sobre esse tema específico de um Congresso mais masculino que feminino? Eu, particularmente, acho que deveria ser, no mínimo, meio a meio. A mulher tem que ocupar o espaço dela. Hoje a mulher conseguiu um espaço bem grande na política, né? Ainda está assim, pouco, mas as mulheres têm ganho assim, um espaço considerável, né? Mas nas décadas anteriores aí, a situação era complicada, até o direito de voto a mulher não tinha, então ficou muito complicado. Graças a Deus, os homens foram cedendo e hoje a mulher tem uma participação maior, né, no Congresso, e isso ajuda muito, Jefão. Também creio, a gente tem observado. E olha, doutor, que muitos projetos no Congresso Nacional e nas assembleias do Estado de Minas Gerais e nas câmaras de vereadores espalhados pelos mais de 5 mil municípios do Brasil, a presença feminina ela tem sido marcante, constante. E doravante a esse comentário, diga-se de passagem que muitos projetos valiosos advêm da iniciativa feminina. Parabéns às mulheres, eu tenho o maior apreço pela mulher na Casa Legislativa, no governo executivo, enfim, toda a administração pública e também privada. É muito importante essa participação. Agora, uma lei para fazer a defesa desse tema, a gente acredita que tenha um manancial muito grande, um portfólio muito grande, diretamente vinculado, porque
De um modo geral, quais são as formas de violência doméstica e familiar contra a mulher? Porque há, sim, um rol específico, eu não posso dizer se é um rol quantitativo, né, números clausos, mas eu acredito que haja um rol para fazer essa definição. Olha, Jefferson, o mais comum, né, realmente a violência física. Essa é a primeira. Depois temos a violência sexual, que é algo assim absurdo, né? Deplorável, né, doutor? Deplorável. Diga-se de passagem, deplorável. Existe a patrimonial, a psicológica e também a moral. Então, essas 5 são as formas assim mais tradicionais que existem hoje, né, no sistema. Eu acredito que todas elas merecem a nossa observação, o nosso respeito, de uma forma bem abrangente. A gente fazer pontuação sobre essas 5 colocações que o senhor fez, a gente vai ficar um pouco à deriva com as demais, porque todas são importantes e a mulher merece o respeito de um modo geral. Do ponto de vista, enquanto criminalista, que é o senhor, pontue uma, se me permite, a violência sexual contra a mulher. Inadmissível. Com uma palavra, inadmissível. Perfeito. Porque violência existe em tudo quanto é lugar, mas a violência sexual, essa é marcante. Ela deixa a mulher assim, arrasada, não, até fora do casamento, dentro do casamento ou no namoro. Forçar uma situação dessa é horrível. Então, essa violência sexual, para mim, ela é inaceitável, imoral e tem que ser punida sim, Jafé. Na minha modesta opinião, é deplorável, é nojento essa condição da violência sexual. Isso é horrível até de você falar, mas tem que ser dito, doutor, porque a sociedade precisa ouvir, precisa entrar nesse tema todos os dias, cada vez mais, porque é um tema bastante sugestivo da nossa sociedade. O caminho da Lei Maria da Penha, ele tem vários encontros, vamos assim dizer. Quando a mulher é efetivamente ofendida, doutor Dornes, e ela procura as autoridades públicas, né? Procura a autoridade policial, o delegado de polícia, uma delegacia, procura qualquer agente público da força de segurança que esteja no momento para atendê-la, socorrê-la, isso de uma forma geral. Agora, diz para a gente aqui, quais são as providências iniciais para esse procedimento? E, depois dessas iniciais, discerne também, por favor, sobre os andamentos, para onde isso vai parar. Porque isso vai virar um arcabouço jurídico, certamente. Aí tem demandas de pensão alimentícia, aí tem demandas de afastamento dos cônjuges. Quem pode fazer isso, eventualmente? Olha, Jefão, o primeiro ponto a se destacar é o seguinte: se ela sofreu qualquer tipo de violência doméstica, seja a que for, ela deve procurar primeiro a polícia. Não tem como. Tem que ir à polícia e a polícia vai tomar as primeiras providências. Uma delas é informar a um juiz dessa situação, que a mulher foi ofendida. Então, assim, a primeira coisa é procurar uma delegacia, procurar se informar do que a polícia pode fazer por ela. Então, a polícia pode fazer o seguinte: primeira coisa, pode afastar quem ofendeu do lar. Pode também retirar os pertences, que ela vai ser afastada. Os pertences que estão lá, eles devem ser retirados. E ela tem uma garantia, ela tem que ir lá com os policiais dentro da casa para ela poder sair com esses pertences, que é muito difícil. Você sai de casa e como é que você deixa lá as coisas lá dentro? Como é que você faz? Outra coisa, tem que encaminhar também a ela, se for o caso de um abrigo. Se ela não tem lugar para onde ir, aí os policiais vão levá-la com toda a segurança a um abrigo. Se ela for dependente, tá? Veja bem, se ela for dependente financeiramente do marido, como é que faz? Ela se afasta do lar, vai para qualquer outro lugar e fica sem... Não, o juiz também pode ali
decretar que ele pague uma pensão para ela nessas condições. Então, são muitas coisas que as mulheres têm que informar para ela também, os direitos dela. Então, é muita coisa que pode ser feito ali. Aliás, pode não, tem que ser feito naquele momento ali, para dar aquele puxão de orelha bem forte nessa pessoa que ofendeu as mulheres. Quando a gente fala com relação à proteção, a gente lembra do primeiro lugar a se buscar, que é a polícia. Aqui em Minas Gerais teve avanços, nós não podemos negar isso. Mas eu acho que ele é muito pequeno com relação às delegacias especializadas de atendimento à mulher. Eu acho que o Estado todo, em todos os seus departamentos de polícia, de um modo geral, eles deveriam ter, e nas comarcas também, deveriam ter essa delegacia especializada, porque é um tema bastante abrangente e, infelizmente, há fatos relatados que acontecem em vários lugares. Tem também a promotoria da mulher, que é muito interessante, que é muito importante. Vindouramente, nós vamos fazer um trabalho, uma entrevista lá na delegacia especializada em atendimento da mulher. Eu convido o senhor para nos acompanhar. E também na promotoria e na defensoria pública também, para que a gente possa ouvir as defensoras públicas ou o defensor público sobre essa matéria, porque muitas mulheres chegam lá e são pessoas que não têm um recurso para procurar um advogado e precisam ser atendidas. Eu convido o senhor para nos acompanhar nesse evento futuramente. Um imenso prazer, irei com o maior prazer, sim, porque é até algo assim social, né? É um dever do advogado poder prestar esse serviço social. Então, claro, com o maior prazer, só me convidar que eu estarei lá. Para a gente finalizar, eu vou fazer a colocação de quais são as medidas diretamente ao ofensor, o que lhe cabe segundo a lei. A primeira coisa que eles olham é se quem ofende a mulher, quem bate na mulher ou faz qualquer tipo, né, de violência com ela, eles olham primeiro se a pessoa tem um porte de arma. Se tem, imediatamente suspendido o porte. Aí, no caso de agente público também, doutor? Exatamente, qualquer um. É inaceitável em qualquer esfera, não tem jeito. Isso aí, a primeira coisa que eles vão olhar é isso, é o porte de arma. Se tem o porte de arma, aí eles vão a suspensão desse porte de arma, aí eles não podem de jeito nenhum. Outra coisa que eu já falei, que é o afastamento do lar, né? Ele tem que ser afastado imediatamente, né? E tem que também manter uma certa distância da ofendida. Tem que manter. Não pode ficar, aí depende da deliberação do próprio juiz, é 200 metros, 500 metros, ou algo nesse sentido. Outra coisa também, onde a mulher frequenta, evitar que ele frequente também. Então, ele é avisado disso, que ele não pode frequentar, ela frequenta certo lugar, ela vai naquela padaria, então ele não deve ir. Então, os lugares comuns têm que ser evitados por ele. Pena máxima, qual que é? Olha, quando acontece isso, existe a proteção da mulher, mas aí existe o crime maior. É o quê? Eles vão apurar o crime. Então, é um consórcio de coisas. A pena é de acordo com o crime que ele cometeu. Se é, por exemplo, uma ofensa só, se é uma lesão corporal, se no caso, um estupro e até mesmo uma coisa mais grave. Então, assim, a pena é de acordo com o crime que ele cometeu. Se ele cometeu um crime contra a mulher, lesões assim, que possa ir até para um juizado, para as punições do juizado, não ir para um juizado, para as punições do juizado, tudo bem, mas também se ele cometer um estupro, entendi, aí não tem como, aí agora, é de 5 a 15 anos e não tem conversa. Agora, fala aqui o telespectador da TV BH Web, com a sua experiência de criminalista. Eu sei que o senhor é antigo na praça. Sei que o senhor é antigo na praça, na área penal. Com todo esse rigor que a gente observa na Lei Maria da Penha, é claro que tem sido válido, mas tem diminuído ou precisa-se fazer alguma modificação na Lei Maria da Penha para que aconteça melhor resultado na proteção da mulher?
Jefão, eu já acompanho isso há bastante tempo e, infelizmente, eu vou ter que falar para todos vocês que não diminuiu, não. Compreendo. Não diminuiu. Lamentável, né? Lamentavelmente. Isso não inibiu ninguém de fazer o que realmente faz. Doutor Dornes, o Estado Polícia e o Estado Ministério Público e o Estado Judiciário aliado ao Estado Defensoria Pública. Uma sugestão de criminalista para que a gente possa ofertar o nosso serviço social também à sociedade. Porque esse programa ele tem o viés de contribuir com palpites, com sugestões. O senhor acredita que está faltando mais pulso ou está faltando mais investimento do Estado? Olha, para mim, eu sempre assim, vejo todo e qualquer tipo de violência é uma questão de educação. Então, para mim, tem que ser investido na educação. Quem é violento, já é violento, não tem como, não é isso, aquilo, é o judiciário, não. Quem é violento é violento. Então, nós temos que preocupar com as nossas crianças. É lá no primário que nós temos que preocupar com as crianças e educá-las a não fazer isso. Porque quem já está calejado com isso, não tem jeito. Princípio basilar, então, né? Educação, berço. Exatamente. É simplesmente a educação, não, na minha opinião. Fica aí mais uma colocação, o nosso apreço, carinho e aplauso para uma categoria muito importante na vida de todo cidadão, que são os professores dos anos iniciais. Lá tudo é basilar. E nisso começa ali a boa formação do professor dos anos iniciais, a quem nós devemos a nossa educação convencional. Não se furte a outra ideia, porque não há. Complementa-se com a questão familiar e aí você vai ter um bom cidadão ou uma boa cidadã. Professor dos anos iniciais, fica aqui o apreço e o carinho da TV BH Web. Dr. Dornes, infelizmente nosso papo está muito agradável, mas o nosso tempo, televisão, o tempo é um pouco apertado, curto. Deixe aí o seu recado, faça as considerações finais que o senhor achar conveniente, por favor. Olha, eu gostaria, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade, né, de estar aqui nesse programa novamente e dizer para todas as mulheres do Brasil, não fique com medo. Aconteceu, vá a uma delegacia e denuncia. É a melhor maneira. Um abraço a todos vocês. Hein? TV BH Web, no programa O Seu Direito. Forte abraço. Onde tiver informação, tem o Jefão. Deus abençoe enormemente. Muito obrigado. Dr. Dornes, a porta da casa está aberta. Seja muito bem-vindo sempre que quiser. Eu agradeço, Jefão. Um abraço. Obrigado.